Bom, pessoal, algumas coisas que ajudam bastante a gente entender essa parte aqui do capítulo 12 do Rethinking, que é do exemplo de intuição moral, né, moral intuition, de desfechos categóricos ordinais, tá? Essas frases aqui ajudam bastante a gente a entender, tá? Coloquei elas aqui bem no inicinho. Primeiro, né, no exemplo que ele dá do trolley, uma regressão, uma distribuição logit ordenada, tá? Que ele chama aqui, é somente uma distribuição categórica que pega um vetor de probabilidade de cada resposta antes menor do que o valor máximo, no caso, ó, a 7 é o valor máximo no nosso exemplo, tá? Nós estamos aqui nesse gráfico aqui mostrando. É uma escala, uma resposta, né, que vai de 1 até 7. E cada valor, tá, da resposta nesse vetor é definido por... Ele é linkado por um intercepto. E isso é importante. E a gente faz toda uma computação para encontrar. A gente faz aqui primeiro, enfim, a escala em proporção cumulativa. Primeiro a gente faz em frequência, tá? A escala em frequência. Depois em proporção cumulativa. Depois em log odds, log cumulative odds, tá? A gente transforma a proporção cumulativa em log cumulative odds. E a gente faz todo um modelo somente para, enfim, deixar esses log cumulative odds com uma certa região de incerteza aqui. Porque agora não são somente... A gente não vai ter somente os dados, e sim uma a priori e uma distribuição posterior. Então aqui é a distribuição posterior dos log cumulative odds nas diferentes escalas da resposta, né? Da nossa variável resposta. Se a gente der precise nesse modelo aqui, que a gente gera, ó, o log odds, tá? A gente faz todo um modelo para gerar, a gente faz todo um código para gerar um modelo. Aqui a gente tem log odds menos 1.92 e agora nós teremos uma região de incerteza em torno desse log odds. Menos 1.27, menos 0.72, aqui quando a resposta é 3, né? 0.25, 0.89 e 1.77, aqui no 6. E a gente, para fazer isso, para a gente tornar isso, esses valores do modelo em probabilidade cumulativa, é só as estimativas pontuais, né? É só a gente fazer a função inverse logit, tá? Dos coeficientes do modelo. Então a gente vai ter aqui, ó lá. Isso aqui a gente vai estar transformando de volta em distribuição de probabilidade cumulativa. E antes, que é o que a gente tinha antes. Se a gente for fazer aqui, ó, se a gente for pegar esse cara aqui, ó, a gente pode também fazer ele assim, né? Round compare 2. A gente vai ter, olha lá.
Vou botar 3 para ficar exatamente comparável. Eu tô comparando isso daqui, tá? Com isso daqui. A gente vê que é bem próximo, né? Olha lá, 328, 0562, 854, 0709, tá? Isso aqui são os próprios dados, tá? São os nossos próprios dados. E isso aqui são os coeficientes gerados pelo modelo Bayesiano, como a priori e tal. E aí a gente vai ter uma imprecisão em torno dessas proporções cumulativas, tá? Ele fala aqui, inclusive, e aqui a gente não está adicionando variáveis preditoras, é só o modelo com intercepto, tá? Então a gente não pode fazer nenhuma inferência sobre o princípio da ação, ou o princípio da intenção, ou o princípio do contato. É só, enfim, a variável resposta, tá? Enfim, é só a variável é só a nossa é só a variável resposta e o intercepto. Então, ele fala aqui, ó, this flurry computation has gotten us very little so far, aside from a Bayesian representation of a histogram. É isso aqui, tá? Esse é o Bayesian representation of a histogram que ele quer dizer. But all of it has been necessary in order to prepare the model for the addition of predictor variables that obey the ordered constraint of the outcomes. Então, tudo isso que ele faz, né, até demora um pouco para rodar. Esse modelo simples, com as probabilidades aqui em log cumulative odds, né, os coeficientes do modelo e tal, demora até um pouco para rodar. Mas é só para depois ele, enfim, adicionar a variável preditora. Então a gente não pode fazer nenhuma inferência aqui sobre o princípio da ação, o princípio do contato, etc. Ele está só pegando aqui e começando a modelar, tá? O que mais que eu queria falar sobre isso? Em algum momento aqui, ele fala sobre aqui o desvio padrão em torno das proporções. A gente só vai conseguir se a gente fizer. Então, o modelo pelo BRMS, ele dá exatamente igual ao modelo pelo ULEN, utilizando o ULEN e o pacote Rethinking, ou a função BRM do pacote BRMS. A gente pode ver que dá a mesma coisa, lá, menos 1.92, menos 1.27, menos 0.72, 0.25, 0.89, 177. 0.25, 0.89, 177. Só que aqui o interessante que ele faz aqui, ele vai pegar e vai utilizar um código aqui pra gente, tá utilizando dplyr, para dar não somente as estimativas pontuais em cima de probabilidades cumulativas. Ele vai dar pra gente também, tá? Também as estimativas pontuais em probabilidade cumulativa e e a incerteza em cima desse desses dessas estimativas pontuais, tá? Eu tô tentando me achar aqui no código. Print round digits igual a 3 as draw até aqui. Opa. Ó, aqui. Vou até botar aqui, ó. Cumulative
probabilities with uncertainty, not just data. These are posterior draws. These are posterior draws. Então a gente vê lá que... Vamos pegar aqui. Let's compare again with just rethinking. A gente fez isso aqui não tem muito tempo, né? Aqui, ó. Round Inverse Logit M2.4. Aqui a gente só tem, olha lá, as estimativas pontuais em probabilidade cumulativa. Aqui a gente vai ter a estimativa pontual, mas também o desvio padrão em torno dessa estimativa, tá? 0.28 com desvio padrão, 0.22 com desvio padrão, 0.328 com desvio padrão. Isso aqui a gente consegue montar o intervalo de confiança. Então, é justamente... vou até repetir essa frase aqui, né? This flurry of computation has gotten us very little so far, aside from a Bayesian representation of a histogram. Certo? Só isso. A gente só fez isso até o momento. Acho que vale a pena repetir essa frase. Tá? E aqui eu estou utilizando aqui as coisas também aqui os códigos também do Solomon para ajudar a gente a entender isso aqui. Porque se você for ver, de fato, aqui a gente tem cumulative proportion, tá? Sem a incerteza. Aqui a gente vai ter algo bem parecido em log cumulative odds, só que com a incerteza. Então a gente vai ter isso aqui com a incerteza adicionada. Isso aqui são só os dados. Isso daqui são a priori os dados, e aqui são as posterior draws da posteriori, tá? Que a estimativa pontual vai ser o log cumulative odds da escala 1 a 6 da variável resposta, e a estimativa pontual e a região de incerteza. Uma coisa interessante aqui também que eu gostaria de pontuar sobre todo esse processo aqui, acho que eu deixei isso lá no início. Não, esse aqui eu tô aqui. Então a gente linka um modelo linear a uma probabilidade cumulativa. E isso garante a ordenação do desfecho e depois a adição de variáveis explicativas, preditores, covariáveis, seja lá o que você queira chamar, como você queira chamar, que respeitem essa ordenação na variável resposta. Porque ela não é uma variável categórica somente. Ela é uma variável categórica ordinal. Ela tem uma ordenação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E aí, só para a gente terminar aqui o vídeo, a gente vê aqui, ó, eu até deixei isso anotado em algum local, que as pessoas tendem a... a variável resposta é uma variável composta por números inteiros de 1 até 7, indicando quão moralmente permissível o participante achou, né? O entrevistado, né, depois de ser contada a história para ele, achou a ação que foi tomada naquela história ou não.
tá? How morally permissible the participant found the action to be taken or not in the story, tá? Então, a gente vai ter uma prevalência maior aqui, ó. Lógico, uma prevalência maior de, enfim, de uma galera aqui que bota aqui no meio termo, mas uma frequência maior aqui, ó, se você for comparar a resposta meio meh, a 4, com a direita, 5, 6, 7 com a esquerda, 1, 2, 3, tem uma independentemente de você estar colocando alguma variável, independentemente de você tá colocando alguma variável explicativa, algum preditor, ou seja, sem você adicionar esses preditores, tá? Para tentar explicar, a gente vê que as pessoas tendem a, independentemente da história que é contada para elas, as pessoas tendem a achar mais, de uma forma geral, né? Não tão moralmente permissível a ação feita na história. Independente da história que é contada. E a gente tem vários tipos de histórias que serão contadas, tá? Ele descreve isso no livro. Se a gente for pegar aqui o Khan, _PRK, vê que está em completo acordo com esse histograma, tá? 4 é o que mais tem probabilidade. Então, se a gente for pegar a probabilidade cumulativa, a gente vai ter um salto maior passando por 4, tá? E ela vai ser um pouco maior também. Então, essa probabilidade cumulativa, ela vai ser um pouco mais íngreme nas respostas acima de 4, porque elas têm um pouquinho mais probabilidade do que as abaixo de 4, tá? Ó, aqui é a probabilidade cumulativa, né? Aqui a gente está vendo. Olha só quanto que sobe do 3 por 4. De 32,16% para 56,16%. Tá? Isso é o que mais sobe. Depois ele fica meio que estagnado aqui, mas em geral sobe mais do que, em questão de probabilidade cumulativa, do que os níveis inferiores da variável. Tá? E aí é que tá o argumento final que eu queria fazer. Isso está de acordo com, vou falar em inglês, né? This is in agreement with the textbook that says that most people judge that if Ivan pulls the lever, it is worse, less permissible than when Dennis pulls the lever. It states that most people tend to judge less permissible, more towards 7 in the scale, despite of the condition being presented. Então é justamente o que eu falei. As pessoas aqui tem a história lá do agora é o Ivan e agora primeiro é o Ivan, primeiro é o Dennis, depois é o Ivan, né? E as histórias são um pouquinho diferentes. E as pessoas tendem a achar menos moralmente permissível quando o Ivan puxa lá a alavanca, tá? Para escolher qual pessoa que ele vai matar, né? Escolher qual a situação que vai acontecer. Mas no enunciado do livro a gente já consegue matar que a maioria das pessoas tendem a julgar como, independentemente de qual história de qual história for, tá? Aquela situação um pouco moralmente permissível, tá? Por isso que a gente tem aqui, ó. A gente tem as probabilidades de resposta 5, 6 a 7 um pouquinho maiores do que 1, 2 a 3. Tá bom? É basicamente isso. Não sei se ficou tão claro o que eu quis dizer, mas se vocês verem e tal, e rodarem o código com calma e fazerem tudo com calma, vocês vão visualizar o que eu tô falando, tá?